Olá! Hoje a gente vai desvendar um tema que é basicamente a espinha dorsal de qualquer nação organizada: o direito constitucional. Vamos pensar nele como se fosse o grande livro de regras do jogo, sabe? Aquele que define como um país inteiro funciona. Bora entender como esse sistema impacta a vida de todo mundo. E, para começar, uma pergunta que é central para tudo isso: o que é que impede o poder de se tornar absoluto? Bom, a resposta está exatamente nos mecanismos que a gente vai analisar hoje. Eles foram pensados justamente para garantir equilíbrio e, claro, proteger a nossa liberdade. Nessa nossa primeira parte, a gente vai usar uma analogia que é perfeita: a Constituição como um manual de instruções de um Estado. É isso mesmo, o guia que define como tudo tem que funcionar. Então, o que é, afinal, o direito constitucional? Bem, é aquela área do direito que estabelece a estrutura do Estado, que coloca limites no poder dos governantes e, o que é crucial, garante os direitos básicos de todas as pessoas. Ele, na prática, desenha a arquitetura da nossa sociedade. E essa ideia de manual de funcionamento é muito boa, né? A Constituição dita as regras sobre como os líderes são escolhidos, o que eles podem ou não fazer e quais são as obrigações do Estado com a população. É o documento que diz, em outras palavras, olha, é assim que as coisas funcionam por aqui. Mas, claro, para que esse tal manual funcione de verdade, ele não pode ser só um documento qualquer. A Constituição precisa ter uma autoridade especial. Ela é a lei suprema, a regra que está acima de todas as outras. Ponto final. E essa autoridade toda se baseia em três características que são fundamentais. Primeiro, a supremacia, ou seja, nenhuma outra lei pode ir contra ela. Segundo, a rigidez, que faz com que seja mais difícil de mudar a Constituição do que uma lei comum, e isso garante estabilidade. E por fim, a normatilidade. As regras dela não são sugestões, não, são ordens com força de lei que precisam ser cumpridas. Então, o ponto-chave é esse aqui. Se o Congresso, por exemplo, criar uma lei que vai contra o que a Constituição estabelece, o Poder Judiciário pode chegar e declarar essa lei inconstitucional. E o que isso significa na prática? Que a lei perde a validade. É um sistema de segurança muito poderoso. Agora, a gente chega na parte que talvez mais impacte a vida de cada um de nós: os direitos fundamentais. Porque a Constituição não existe só para organizar o Estado. Ela existe principalmente para proteger as pessoas. Um exemplo clássico: o direito de expressar opiniões, mesmo que elas sejam, sei lá, super impopulares. Essa garantia está lá escrita na Constituição, protegendo o debate público, que é a base da democracia. Em seguida, um outro pilar, o direito à igualdade. É ele que proíbe discriminações injustas. Ele estabelece que todas as pessoas devem ser tratadas de forma justa perante a lei, não importa quem sejam. E tem também o direito à educação, que garante o acesso ao conhecimento e à formação como um dever do Estado. E olha, esses são só alguns exemplos das muitas garantias que a Constituição oferece para a gente. Na essência, esses direitos funcionam como um escudo. É isso mesmo, um escudo. Eles criam uma barreira de proteção em volta de cada pessoa, limitando o que o Estado pode fazer e garantindo que a dignidade de cada um seja sempre respeitada. Ok, mas como é que a Constituição garante que o poder não vai se concentrar num lugar só? Através de um dos seus princípios mais importantes de todos: a divisão do poder. O poder é dividido em três, digamos, ramos, que são independentes e se equilibram. Temos o legislativo, como o Congresso, que tem a função de criar as leis. O executivo, liderado pelo presidente, que administra o país no dia a dia. E o judiciário, formado por juízes e tribunais, que interpreta e aplica essas leis. Cada um no seu quadrado, com sua função bem específica. E é aqui que a gente vê na prática o famoso sistema de freios e contrapesos. É genial, porque um poder fiscaliza o outro. O legislativo pode criar uma lei, claro, mas o judiciário pode simplesmente derrubar essa lei, se ela for inconstitucional. O executivo pode vetar uma lei, mas o legislativo pode se unir e derrubar esse veto. É um jogo de equilíbrio o tempo todo para evitar abuso de poder. Certo. Mas como é que toda essa estrutura teórica se traduz na vida real? No fim das contas, por que o direito constitucional realmente importa no nosso dia a dia? Vamos ver agora alguns exemplos bem concretos de como esses conceitos gigantescos aparecem na nossa vida cotidiana, desde a fila do posto de saúde até a liberdade de postar uma opinião na internet.
É o direito constitucional em ação quando um cidadão vai à justiça exigir seu direito à saúde com base no que a Constituição garante. É ele que permite que o município tenha autonomia para decidir sobre o ônibus local. É ele que dá a qualquer pessoa a ferramenta para desafiar uma lei que considera injusta. E, claro, é ele que protege o direito de expressar uma opinião, por mais controversa que seja. A grande conclusão de tudo isso, portanto, é que a Constituição não é um documento só para advogados e juízes. Longe disso. Entender as regras do jogo é o que nos dá poder para ter uma participação cidadã mais ativa, mais consciente. É a ferramenta que informa sobre nossos direitos, nossos deveres e sobre os limites do poder. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Se a Constituição é o manual de regras do país, conhecer essas regras é só o primeiro passo. A verdadeira questão é: o que estamos fazendo com esse conhecimento? Estamos de fato participando do jogo para construir uma sociedade melhor? Essa é a responsabilidade que esse manual entrega nas nossas mãos. Até a próxima!